Também trabalhamos com a circunferência trigonométrica. Lembrando que na circunferência trigonométrica, o eixo aqui do x é o eixo dos cossenos, o eixo y é o eixo dos senos e o eixo da tangente ele é paralelo ao eixo dos senos, tangenciando a circunferência trigonométrica aqui no ponto zero. E aqui a circunferência trigonométrica, ela tem o primeiro quadrante aqui, o segundo, terceiro e quarto quadrante, ela é no sentido anti-horário. Quando eu tenho um ângulo maior que o 360, porque a volta na circunferência corresponde a 360, eu preciso encontrar a menor determinação positiva para poder calcular o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo. Como é que eu faço isso? Eu devo dividir esse 2,370 por 360. Quando eu faço a divisão, o que me interessa é o resto. O resto é que é a menor determinação positiva. O 6 corresponde ao número de voltas que ele faz no ciclo trigonométrico. E o 210 é a menor determinação positiva. Voltando ao ciclo trigonométrico, o 210 ele está no terceiro quadrante. Aqui, ó, no terceiro quadrante. Portanto, terceiro quadrante, o seno, eu sempre vou ler aqui no meu eixo y, e ele está abaixo, né? Aqui o seno é negativo, está abaixo do eixo x, então aqui ele é negativo, e esse valor corresponde a menos 1/2. Já o cosseno, eu devo ler lá no eixo x, que é o eixo dos cossenos, e esse valor aqui corresponde a 1 menos raiz de 3 sobre 2. A tangente, por sua vez, eu vou prolongar esse segmento passando pelo centro, pego do ângulo, passo pelo centro e sigo e vou ver onde é que ele encontra aqui no meu eixo y, que vai ser no valor de raiz de 3 sobre 3. O mesmo processo ele deve ser feito quando o ângulo está em radianos. Eu pego essa fração e eu vou dividir em duas frações, onde a primeira fração vai corresponder ao número de voltas e a segunda fração vai corresponder ao menor determinação positiva. Então, eu tenho que pensar, essas frações vão ter os denominadores 4. Quem é o primeiro valor que dividido por 4, né, inferior a 35, que é divisível por 4? Se eu pegar o 32, ele é divisível por 4. 32 divisível por 4 dá 8. 8π corresponde a 4 voltas no círculo trigonométrico, porque o nosso ciclo trigonométrico corresponde a 2π radianos à volta. E esta segunda fração, como é que eu obtenho esse 3? É o quanto falta? Eu estou com 32. Quanto falta para chegar em 35? Faltam 3π quartos, né? Então, este valor corresponde à minha menor determinação positiva. Em que quadrante está o 3π quartos? Eu observo que está no segundo quadrante. E para encontrar o valor do seno, eu projeto aqui no eixo dos senos, esse valor aqui é o raiz de 2 sobre 2. E o cosseno eu vou projetar aqui no eixo dos cossenos, que é para o lado esquerdo, então no eixo ele é o menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente, eu pego esse segmento que passa pelo ângulo, vai unido do ponto do ângulo aqui, pelo centro, e encontra aqui esse eixo que é o eixo da tangente. Este valor, ele é o menos 1, certo? Outro ponto que também nós trabalhamos na circunferência trigonométrica são com os valores que não são os notáveis, aqueles que a gente encontra ali no ciclo trigonométrico que estávamos destacados no slide anterior. Aqui eu tenho um valor que eu desconheço quem é o ângulo, né? Eu tenho o valor do seno, eu não sei quem é este ângulo, porque não é nenhum dos notáveis aqui, mas sei que este ângulo ele está entre π e 3π sobre 2, ou seja, ele pertence ao terceiro quadrante, ó, entre π e 3π sobre 2, e pedem para que eu calcule o valor do cosseno. Lembrando lá das relações trigonométricas no triângulo retângulo, o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E este aqui eu chamei de ângulo alfa, esse ângulo, portanto o cateto oposto está aqui e a hipotenusa aqui. Para calcular o cosseno, eu necessito do cateto adjacente. Então, para fazer isso, eu vou chamar de x e vou aplicar Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado é 36, raiz de 11 ao quadrado é 11, né? E então, subtraindo dá 25,
a raiz é 5. Porque eu já estou trabalhando como um segmento de um triângulo, eu sempre vai optar pelo valor positivo. Aí, para calcular o cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, o 5 sobre 6. Mas aí vem algo muito importante que tem que ser considerado, que é esta informação aqui, que o ângulo pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é um valor negativo. Então, por isso que aparece esse menos aqui, porque este ângulo pertence ao terceiro quadrante. Dando continuidade, nós trabalhamos então com as equações trigonométricas. A equação trigonométrica é aquela em que eu quero calcular quem é o ângulo. Eu sei que o valor do cosseno de um determinado ângulo vale menos raiz de 2 sobre 2. E eu quero saber que ângulo, para que ângulos, né, ou para que ângulo isso acontece. Então, eu venho para o meu ciclo trigonométrico, cosseno é o eixo x, menos raiz de 2 sobre 2 está aqui, né? Corresponde a esse ponto que eu assinalei com o cursor. E quem são os ângulos que isso acontece? O 3π sobre 4 e o 5π sobre 4. Por que eu estou falando em radianos? Porque o meu ângulo está no intervalo que me deram em radianos. Então, a resposta será dada em radianos. Então, é o 3π sobre 4 e o 5π sobre 4. Um outro tipo de equação trigonométrica que também vimos é aquela equação trigonométrica que é uma equação de segundo grau, onde eu não sei o valor do cosseno, então primeiramente eu tenho que resolver essa equação de segundo grau, resolvendo por Bhaskara, para achar o valor do cosseno, para então, numa segunda etapa, encontrar o valor do ângulo correspondente. Então aqui, ó, ela já está organizada, né? Aqui é o meu termo, meu parâmetro A, aqui é o meu parâmetro B e aqui é o termo independente. Então, aplicando a Bhaskara, eu vou achar o valor do cosseno, por isso que aqui eu não coloco x, eu coloco cosseno de x. Então, vai ficar menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz quadrada do b ao quadrado, que é menos raiz de 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1. Resolvendo sinais, e aqui 3 ao quadrado é 9, e aqui a multiplicação é 8. Vai ficar mais 3, raiz quadrada de 9 menos 8 sobre 4. A raiz de isso aqui dá menos 1, dá 1, desculpa, e a raiz de 1 é 1. E aí eu vou desmembrar. Então, eu faço 3 mais 1 sobre 4, que dá 4 sobre 4, que é 1, ou então é 3 menos 1, que dá 2 quartos, que simplificando dá 1/2. Agora é que eu vou resolver para que ângulo isso acontece. Então, o cosseno vale 1. Olha que o intervalo é entre 0 e 2π. Então, é na primeira volta da circunferência trigonométrica. O cosseno vale 1. Lembrando que o ciclo trigonométrico, por definição, o raio vale 1. Então, o cosseno vale 0 vale 1 neste ponto, desculpa, cosseno vale 1 neste ponto, que corresponde ao 0 radianos. E dando uma volta completa também é o 2π radianos. Então, eu tenho estas duas possibilidades. Para o cosseno valendo 1. E o cosseno vale 1/2. Então, o cosseno é o meu eixo x, ele vale 1/2 neste ponto aqui que eu assinalei com o cursor. Aí, ele vale 1/2 em π sobre 3 e 5π sobre 3. Então, eu tenho 4 valores de ângulos que satisfazem esta equação. E por último, nós trabalhamos com as funções trigonométricas. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com aquelas que mexem somente com a imagem da função. Ou, quando eu multiplico, eu dilato ou comprimo a função, né, o gráfico da função, ou então, quando eu somo um determinado valor, eu translado essa função, o módulo deste valor ou para cima ou para baixo. Né? Então, quem corresponde à minha função 1/2 do cosseno de x? Então, quer dizer, como eu estou multiplicando por um valor entre 0 e 1, significa que eu estou comprimindo a minha função. Então, a imagem, neste caso, vai variar entre menos 1/2 e 1/2. E o gráfico do cosseno, então, é este aqui, ó. Aqui está o gráfico do cosseno e a imagem varia entre menos 1/2 e 1. No item 2, eu estou somando um valor negativo aqui, é menos 1. Então, significa que o gráfico do cosseno vai transladar uma unidade para baixo.
Então, se eu observar, é este gráfico aqui, ó. O gráfico do cosseno, normalmente, ele convencional, o normal, ele corta o eixo y no ponto aqui 0, 1, e ele vai passar no 0, 0. Eu transladeio, passo todo o gráfico para baixo. Né? Aqui ele antes cortava com a imagem 0, passa a ser menos 1, onde a imagem é menos 1 passa a ser menos 2, né? E aí sim por diante. Então, esse é o gráfico 2, a imagem então também se altera, ela passa a ser o intervalo de menos 2 a 0. E aqui no item 3, eu estou somando um valor positivo, um meio. Então, eu vou pegar o meu gráfico do cosseno e vou transladar meia unidade para cima. Tá? O que corresponde a esse gráfico aqui, ó. O gráfico do cosseno, ele corta aqui no 1 e vai cortar, então, no 1,5, certo? Então, ele vai transladar, o gráfico vai subir uma unidade e meia para cima, certo? A imagem, então, vai passar a ser do menos 1 meio até o 1 inteiro e 1 meio, certo? E por último, eu estou multiplicando o gráfico do cosseno por menos 2. Então, multiplicar por 2 significa que eu vou dilatar o gráfico 2 unidades, vou puxar o gráfico. Só que menos 2, o que significa isso? Que eu tenho que inverter o gráfico em relação ao meu eixo x. Então, o cosseno, ele normalmente, ele começa aqui, ó, parte daqui, ele vai decrescendo e depois ele cresce. Como eu vou inverter, ele vai então crescer e depois decrescer. E ainda disso, ele vai dilatar, ó, então a imagem vai variar de menos 2 até 2. Por isso é que é este o gráfico 4. Além disso, nós temos os exemplos que envolvem o mexer no período da função, que é o nosso parâmetro c, que temos aquela formulazinha, né, que o período ele é calculado por 2π dividido pelo c da função, certo? Então, essa é a nossa revisão de trigonometria e mais daqui a um pouco teremos outras revisões, que são a de geometria plana e parte da geometria espacial. Um abraço e até depois!